No auge da sua carreira musical, Elvis Presley foi convocado para o serviço militar junto ao Exército dos Estados Unidos. E hoje você vai conhecer a fundo como foi essa história. Em 1950, as forças das Nações Unidas haviam desembarcado na Coreia do Sul e montado uma poderosa ofensiva que expulsou o anteriormente vitorioso exército norte-coreano de todo o país, avançando rumo norte para levar o inimigo à derrota final na Guerra da Coreia. Todavia, ao ver os americanos aproximarem-se da fronteira chinesa no rio Yalu, Mao Tse-tung ordenou que seu vastíssimo exército invadisse a Coreia do Norte e bloqueasse seu avanço, deixando o mundo estarrecido ao cercar todo o 10º Corpo norte-americano na Batalha do Reservatório de Chosin. Após duros e congelantes 17 dias de combate, as tropas americanas conseguiram a alto custo romper o cerco, por muito pouco evitando uma vexatória derrota. O evento soou o alarme na Casa Branca, onde o presidente Harry Truman havia ficado literalmente sem reservas para enviar em apoio das tropas cercadas, fazendo declarar emergência nacional para recrutamento por convocação. A convocação para o serviço militar, que havia sido friamente aprovada pelo Congresso apenas 2 anos antes, até então havia chamado poucos milhares de homens para as Forças Armadas. Mas com a emergência declarada por Truman, esse número saltou para mais de 1,5 milhão nos 3 anos seguintes, e com as tensões com os soviéticos se acirrando na Europa, prosseguiu com altos números mesmo após o fim do conflito na Coreia em 1953. E foi naquele ano, no dia 19 de janeiro, apenas 11 dias após completar seus 18 anos de idade, que um jovem da cidade de Memphis, no estado do Tennessee, chamado Elvis Aaron Presley, preencheu sua ficha de alistamento militar. Alguns meses depois, Presley entraria num estúdio de gravação local com alguns dólares na mão, para gravar 2 músicas num disco que daria de presente para sua mãe. Os donos do estúdio impressionaram-se com o timbre do rapaz, dando início a uma ascensão meteórica que levou Elvis Presley à fama nacional já no ano seguinte. Não só a voz do jovem artista se destacava, mas também a maneira inédita como se movimentava no palco, criando pela primeira vez um frenesi musical diretamente no público jovem. Presley atingiu o topo das listas das músicas mais tocadas em rádios de diversos países, e rapidamente Hollywood também o contratou para protagonizar uma série de filmes musicais. Sua estrela parecia não encontrar limites, e aos 20 anos de idade ele já era chamado de o rei do rock and roll. Mas em 8 de janeiro de 1956, ao completar 21 anos de idade, Elvis Presley rapidamente tornara-se apto para ser convocado para o serviço militar. Seu empresário, o ardiloso coronel Tom Parker, antecipou-se à possibilidade e escreveu ao Pentágono sobre quais seriam os planos dos generais para o seu mais valioso cliente. Parker estava ciente de que os militares poderiam oferecer a Presley a oportunidade de integrar o serviço especial, que costumava enquadrar muitos artistas famosos em idade de serviço, poupando-os do serviço militar comum ao exigir que apenas realizassem performances para tropas aquarteladas ao redor do mundo. Parker sabia, no entanto, que se Elvis fizesse uso de sua fama para ser integrado ao serviço especial, sua figura sofreria ainda mais retaliações dos grupos conservadores que já repudiavam sua dança e sua influência na juventude americana, e estava decidido a impedir isso. Na verdade, não só o exército, como também a Marinha e a Força Aérea fizeram ofertas ao empresário, cada uma criando enquadramentos especiais apenas para contar com Elvis Presley em suas fileiras. Mas no fim, o próprio cantor rejeitou todas essas alternativas, decidindo que serviria como um soldado comum. Em 4 de janeiro de 1957, Presley se apresentou ao Kennedy Veterans Hospital em Memphis para realizar os exames físicos de pré-seleção. E apresentando o quadro de saúde invejável, 4 dias depois foi declarado
considerado fisicamente apto para o serviço militar, com convocação provável para os próximos 8 meses. Enquanto seus fãs ficaram pesarosos com a notícia, seus detratores comemoraram efusivamente a possibilidade de afastá-lo da juventude. O aviso de convocação de Elvis Presley chegou em 16 de dezembro, constando a data de apresentação para 20 de janeiro de 1958. Contudo, ele havia assinado um contrato com a produtora Paramount e estava prestes a começar as filmagens do novo filme King Creole, e uma interrupção da produção causaria prejuízos milionários ao estúdio. Assim sendo, Presley requisitou ao exército uma extensão de prazo para a apresentação, que acabou sendo postergado em 2 meses. 2 semanas após terminar as filmagens, Elvis Presley acordou cedo na segunda-feira, 24 de março de 1958, e apresentou-se pouco depois das 6h30 da manhã à junta de recrutamento de Memphis, onde realizou um último exame físico e prestou seu juramento, tornando-se a partir daquele momento o recruta número 533-10761. Após despedir-se da família e dos amigos, embarcou num ônibus militar com outros 12 colegas para Fort Chaffee, no Arkansas. Parker havia se certificado de que a imprensa cobriria em peso todos os passos do serviço militar de Elvis, e ao chegar a Arkansas não foi diferente. Dezenas de câmeras registraram o corte de cabelo de Presley. Ao ver os primeiros tufos no chão, ele brincou: "Cabelo, hoje você tem, amanhã não tem mais." Ficando apenas 4 dias em Fort Chaffee, Presley foi rapidamente transferido para Fort Hood, no Texas, um dos grandes centros de treinamento da cavalaria blindada norte-americana. Lá, ele foi integrado à Companhia Alfa do 1º Batalhão de Tanques Médios da 2ª Divisão Blindada Hell on Wheels, uma das pioneiras grandes unidades de tanques dos Estados Unidos, que já havia sido comandada pelo icônico general George Patton. Mesmo sendo naquele momento a maior estrela do cenário musical nacional, o soldado Presley foi reconhecido por sua simplicidade e boa relação com os colegas de caserna, bem como por sua destacada precisão no tiro, que rapidamente lhe garantiu a insígnia de atirador de precisão. Treinado como tripulante de tanques M48 Patton, ele revelou mais tarde gostar imensamente das pistas de obstáculos que tinha que superar a bordo dos blindados, e no mês de junho teve sua primeira folga, na qual adentrou um período intensivo de gravações em poucos dias, parte da estratégia do seu empresário para acumular material inédito que pudesse ser lançado gradualmente enquanto ele estivesse no exército. Com todos os planos encaminhados, todavia, a tragédia não tardaria a atingir Elvis Presley em cheio. No começo de agosto, sua mãe, Gladys Presley, que possuía sério histórico de alcoolismo, adoeceu repentinamente, sendo internada em Memphis. No dia 11, Elvis solicitou uma licença de emergência para vê-la, partindo no dia seguinte. Gladys, no entanto, faleceu no dia 14 de agosto, de falência cardíaca causada por cirrose. Elvis era extremamente devotado à mãe e colapsou em prantos durante todo o funeral. Extremamente desconstruído, retornou a Fort Hood no dia 18 e poucos dias depois recebeu sua designação para servir junto ao 1º Batalhão de Tanques Médios do 32º Regimento Blindado, da 3ª Divisão Blindada Spearhead, então aquartelada em Friedberg, na Alemanha Ocidental. Chegando às docas de Nova York em 22 de setembro, Elvis embarcou no navio de transporte USS General George Randall e, mais uma vez, sob os olhares da mídia e de milhares de fãs, despediu-se dos Estados Unidos rumo à Europa. O soldado Elvis Presley seria jogado no centro nervoso das tensões da Guerra Fria. A 3ª Divisão Blindada dos Estados Unidos era a principal unidade responsável por proteger o importante centro industrial e financeiro de Frankfurt contra uma invasão soviética, guarnecendo os acessos do vital Passo de Fulda. Localizada próximo da linha de demarcação entre as Alemanhas Ocidental e Oriental, a cidade de Fulda ficava no fundo de um vale que dividia as montanhas Vogelsberg, tornando-se a rota ideal para o avanço de uma ponta de lança blindada soviética contra Frankfurt, sendo, portanto, o ponto mais vulnerável para o irrompimento de uma eventual Terceira Guerra Mundial. Elvis e seu contingente chegaram à Alemanha em 1º de outubro, e de imediato ele foi feito motorista de jipe do Capitão Russell,
comandante da Companhia Delta, mas este se provaria um posto de curta duração, pois o capitão rapidamente irritou-se com a constante presença de civis curiosos onde quer que ele fosse. Assim sendo, Russell transferiu Presley para um serviço pesado. Ele passaria a conduzir o sargento Ira Jones, comandante de um pelotão de reconhecimento da Companhia Charlie. Presley passou a integrar missões de patrulha das áreas de fronteira com o setor soviético, e apesar das agruras do inverno, recusou qualquer tipo de tratamento diferenciado por parte do sargento Jones. Eu vivi a experiência a pleno, dormi na neve, comi as rações desesperadamente. Mas suponho que o mais impressionante é que eu consegui superar tudo. Tentei jogar o jogo honestamente, como todo mundo, e fiz muitos amigos que não teria feito de outra maneira. No geral, está sendo uma ótima experiência. Sua presença na fronteira da Alemanha Oriental, todavia, estava longe de ser um segredo, e sua influência, mesmo por trás da cortina de ferro, já preocupava a liderança comunista. Willy Stoph, ministro da Defesa da Alemanha Oriental, disse que o rock and roll de Elvis Presley é uma maneira de seduzir a juventude para a guerra atômica. Já Walter Ulbricht, secretário do partido, admitiu que não é suficiente apenas rejeitar a decadência capitalista com palavras. Para eliminar a influência de alguém como Presley, temos que oferecer algo melhor. Manifestações de fãs de Elvis Presley foram registradas em Dresden e outras 13 cidades da Alemanha Oriental em 1959, e a polícia de Leipzig agiu violentamente contra uma dessas manifestações, prendendo 15 pessoas com sentenças de 6 meses a 4 anos e meio de cadeia. Já do lado ocidental, um jovem oficial norte-americano também estava ciente da comoção civil junto às manobras, e ficou curioso por conhecer o culpado. O segundo tenente Colin Powell comandava um pelotão do 48º Regimento de Infantaria, e encontrou-se com Presley durante exercícios numa floresta ao norte de Frankfurt. Quando o conheci, ele estava em campo, tão sujo e cansado como qualquer um dos outros soldados. E ele justamente era reconhecido por ser inteiramente profissional. Eu estava passando com meu jipe e alguém disse que lá estava ele. Quando eu desci do meu jipe e fui na direção dele, ele me saudou e manteve-se rigidamente em posição de sentido. E fiquei espantado como ele parecia apenas um soldado comum. Pensei, esse é o Elvis Presley, mas ele está aqui numa floresta, apenas um soldado cumprindo seu dever. Apesar de trazer sua família para a Alemanha e poder dormir boa parte das noites numa residência que alugara próxima à base, Elvis também era considerado um camarada estimado pelos colegas. Ele financiou a construção de um novo refeitório, comprou televisores para os alojamentos e deu de presente para todos os colegas um conjunto extra de uniformes. E seu tempo como soldado não seria marcado apenas pelo rigor com que cumpria suas missões. Em junho de 1959, logo após ser promovido a especialista de 4ª classe, ele recebeu uma licença de 15 dias e convidou 3 colegas para uma intensa maratona de farras bancada por ele ao custo de $15 mil. Numa cervejaria de Munique, um dos seus colegas, Rex Mansfield, envolveu-se numa confusão e foi agredido por um alemão. E ao ver a cena, Elvis defendeu o amigo e nocauteou o homem, que foi ao chão. Saindo de Munique, os amigos seguiram para Paris, onde Presley trouxe para seu hotel todo o grupo de dançarinas do clube The 4 O'Clock. Sua residência na Alemanha também era constante palco de reuniões e gravações amadoras, e foi numa dessas ocasiões que Elvis conheceu Priscilla Beaulieu, então com 14 anos de idade, filha de um oficial da Força Aérea, e que 7 anos depois se tornaria sua esposa. Após mais um inverno de operações de patrulha, em 20 de janeiro de 1960, Elvis Presley foi promovido a sargento, e com a aproximação do fim dos seus 2 anos de serviço obrigatório, ele concedeu uma coletiva de imprensa em 1º de março. Eu fiquei numa posição engraçada, sabe? Não havia como evitar. As pessoas esperavam que eu me atrapalhasse, que fizesse bobagem de um jeito ou de outro. Pensaram que eu não daria conta, mas eu estava determinado a romper quaisquer limites para provar o contrário, não só para aquelas pessoas, mas para eu mesmo. No dia seguinte, Presley despediu-se da Alemanha para sempre e tomou um voo de volta para os Estados Unidos, chegando à base aérea de Maguire em meio a uma imensa multidão no dia 3.
sendo condecorado com a Medalha de Boa Conduta do Exército e passando para a reserva com honras 2 dias depois. Enfrentando o serviço militar como um soldado comum, Elvis havia retornado para casa para uma calorosa recepção dos seus fãs, como também com uma nova e positiva aprovação por camadas sociais que antes o desprezavam. Seu tempo no exército tornou-se tema do seu próximo filme, G.I. Blues, dando início a uma nova fase na prolífica carreira do rei do rock and roll. Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.